Olá, seja muito bem-vindo à edição do JCL Notícias do dia 6 de agosto de 2025. Hoje, uma programação aí um pouco diferente, contando aí com a presença da doutora Aline Kathleen, a nossa advogada aqui, né, doutora? E para a gente discutir um assunto extremamente importante que tem afetado o país, que afeta não só o país de forma local, como os grandes centros, mas também as pequenas comunidades, pequenas cidades, que foi uma decisão aí que envolve o presidente do Brasil, o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Mas antes, fique com a previsão do tempo. Santa Helena hoje, com esse finalzinho de tarde, segue com um tempo firme, com as temperaturas entre 17 e 20 graus. Um clima gostosinho para curtir o resto do dia. Amanhã, na quinta-feira, no dia 7, o sol deve continuar marcando presença. Nada de chuva por enquanto e a umidade deve variar entre 53% e 93%. As temperaturas também devem variar com a mínima de 15 graus e uma máxima de 24 graus. Muito bem, então, doutora Aline, muito obrigado aí pela sua participação. É um tema de bastante relevância para o país, para a gente, inclusive, aqui, né? E é bom sempre contar com um apoio, contar com uma informação técnica da sua parte. Precisamente. Bom, olá a todos, nossos espectadores aqui do Jornal Correio do Lago. Mais cedo agradeço o convite. Esse tema, não só porque ele está em voga, né, porque está em ápice, mas ele é extremamente importante para nós trazermos um esclarecimento técnico, acessível e de qualidade, para que os nossos leitores, os nossos ouvintes, eles consigam ter noção do que realmente está acontecendo nos bastidores da justiça do Brasil. Muito bem, podemos começar indo direto ao ponto, né? Essa ação aí do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, se procedente, vai tornar o ex-presidente inelegível, ou seja, ele não vai poder participar de nenhuma campanha política, nenhuma ação política por 16 anos, Isso. mais ou menos, né? É bom, inicialmente, a gente fazer uma divisão entre justiça eleitoral, que é uma justiça específica, da justiça criminal, certo? Essa ação cautelar, a qual culminou atualmente na prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ela tem origem, Macedo, na ação penal. Essa ação penal, ela é orquestrada, ela é dirigida, ela é coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele que está coordenando o processo. O ministro Alexandre de Moraes, ele também faz parte do TSE, certo? Ou seja, ele está tanto na questão criminal, em que se discute, né, se houve tentativa de golpe do 8 de janeiro. Sim. Tudo começa com essa especulação, essa denúncia sobre tentativa de golpe em 8 de janeiro. Por que é importante a gente trazer esse contexto? Por quê? Porque se Jair Messias Bolsonaro chegar a ser condenado na ação penal que investiga essa tentativa de golpe, ele poderá, dentre outras punições, ser considerado inelegível, ou seja, ele não poderá se candidatar a nenhuma eleição, nem para um novo cargo de presidente. Vamos supor que ele quisesse ser vereador. Ele também não poderia, nem deputado, nem presidente, nenhum cargo eletivo, ele não poderia sequer se candidatar ao pleito. Ele fica, Macedo, com o que a gente chama na Constituição, que os seus direitos políticos ficam suspensos. Interessante é que a defesa do presidente tem uns argumentos que eu considero até realmente relevantes, considerando que nós estamos conversando em off aqui, a doutora estava me explicando como isso está funcionando, como é que está funcionando a defesa do ex-presidente. Então vamos lá. As medidas cautelares, Macedo, elas devem ser a exceção e não a regra. Sabe por quê, Macedo? Porque prisão, para quem se destina a prisão? A prisão se destina à pessoa condenada por um crime grave, enquanto nós, enquanto sociedade, não arrumarmos algo melhor. Então, a prisão, ela é destinada à pessoa que cometeu um crime grave. Ela precisa ser punida por isso. O que não pode ocorrer, de modo nenhum, é o excesso. É você punir
antes da sentença condenatória, porque, digamos, Macedo, e esse é o argumento da defesa, que ele venha a ser absolvido de algumas das acusações. Entende que ele já foi punido? A gente pune antecipadamente uma pessoa sem o direito de contraditório, sem sua ampla defesa, cometendo um excesso, cometendo um eventual abuso e prejudicando, porque a gente está limitando a vida de uma pessoa. A questão é, o que leva a isso? Porque se eu tenho um processo e uma condenação, teve uma audiência, teve defesa, teve acusação. Na cautelar, não. Ela é de ofício. Eu vou punir porque eu vou punir, antes mesmo da sentença, antes mesmo de ter certeza. E Francesco Carnelucci, que é um grande jurista italiano, ele já fala que essa é uma das maiores mazelas do processo penal. É você punir a pessoa antes da sentença. Ou seja, ela já está respondendo por um crime sem ter a certeza da sua condenação. Seria esse, então, o argumento de defesa dos advogados do Bolsonaro? Sim, é um dos argumentos da defesa do ex-presidente. Por quê? Porque não há um motivo que enseje medidas tão duras assim. Porque para um juiz decretar uma cautelar, eu tenho que ter uma fundamentação. E motivo político não é fundamentação. E o perigo disso, Macedo, é que isso se reflete para nós. Hoje é o Jair Messias Bolsonaro. Amanhã pode ser um ouvinte nosso. Então, é realmente muito perigoso para a nossa democracia. Decisões que podem ser arbitrárias, decisões que tenham um excesso. E não é por gostar ou não do Bolsonaro. Nós estamos falando de uma pessoa sujeita a um processo penal que todos podem ser. Qualquer pessoa pode ser acusada. Já pensou nisso? E existe um termo no jurídico, né, que explica isso, que seria a ação, uma defesa com base num julgamento anterior. Antecipado, exatamente. Porque aí justifica você novamente estar fazendo a mesma coisa com outras pessoas e pode acontecer com qualquer um. Exato. Abre-se algo que a gente chama no direito de precedente. O que é um precedente? É uma janela, é um exemplo. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Do ponto de vista da política e da ética, da moral, não me parece correto que uma pessoa seja realmente julgada, condenada, perdão, antes de ser julgada. Sim. Então há uma condenação muito forte em cima do ex-presidente e o que vai acontecer? Como é que o STF vai receber isso? Como é que ele vai trabalhar essa ação agora, essa defesa? Interessante esse questionamento. Num primeiro momento, essa ação cautelar, ela está nas mãos, está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele decide unilateralmente, ele decide sozinho. Vou mandar prender, prisão domiciliar. O que a defesa pode fazer? Recorrer para a Câmara, quando mais ministros vão avaliar se essa decisão foi correta ou não foi correta. Ou seja, de uma decisão singular, de um único juiz que decidiu, vou decretar a prisão domiciliar do ex-presidente, a defesa vai recorrer agora para a primeira Câmara, que é formada por mais ministros, que vão rever essa decisão. Inclusive, é importante salientar que o artigo 282 do Código de Processo Penal, que é a lei penal, vamos usar esse termo, ele permite a regressão de medidas em caso que não há motivo para mantê-las. Se há um motivo de dificultar a ação penal, aí sim eu vou prender. Ao que a gente viu foi a respeito dessa manifestação em que um terceiro utilizou a rede social para divulgar que o ex-presidente estava na manifestação. Ou seja, você pune o agente que está sendo acusado, ele não é condenado, por uma conduta de um terceiro. Entende onde está o perigo disso? Imagine se um vizinho seu vai lá e filma você, e você é réu num processo. Como você vai ser condenado por uma atitude de um terceiro? Por isso que a defesa vê, e eu como advogada que entendo de processo penal, também vejo que há um excesso. Eu não posso utilizar o rigor da lei para perseguir alguém que tem opinião diversa da minha. Especialmente quando é uma questão política, como a senhora estava mencionando. Precisamente, porque a gente tem que entender, Macedo, nós aqui, os nossos ouvintes do Correio do Lago, no nosso jornal, o seguinte: uma decisão do teor dessa, ela se reflete
ela se irradia para o campo político, ela se irradia para o campo social. Mesmo para a comunicação, né? Para a comunicação. Qual vai ser a censura que vamos receber daí por diante? Daí por diante. E tem mais uma coisa, Macedo, que é muito importante ser mencionado aqui, que é o mercado financeiro. Como que o Brasil, como que a nossa economia vai ser vista no exterior na medida em que um ex-presidente está em prisão domiciliar porque participou de uma manifestação e outra pessoa publicou na rede social que ele estava lá? Você consegue entender que nós temos uma dimensão muito maior. Uma decisão penal, ela tem inúmeros reflexos. É social, político, econômico. Porque quando dói no bolso, dói para todo mundo. O reflexo é gigantesco, né? Isso. Inclusive para todos, né? E imediato. Imediato. E no caso do STF rejeitar a defesa? Certo. Vamos lá. Primeiro vai para o ministro Alexandre de Moraes, que, pelo seu posicionamento até o momento, vai rejeitar os argumentos da defesa. Sim. Ele já está com seu convencimento formado. Sim. Então, a defesa recorre, como se fosse uma segunda instância, que é para a Câmara Criminal. Certo. Se a Câmara nega esse recurso, vai para o pleno, o plenário, que nós chamamos. Que é o plenário? É quando todos os ministros se reúnem, certo? E vão votar. Concordo, não concordo, e o porquê. E nesse caso, vence a maioria. Certo. E vamos falar assim um pouco mais sobre, de forma mais opinativa, né? Na sua opinião como advogado, como jurista, né? O que nós podemos esperar desse processo agora? Olha, Macedo, eu vou ser muito honesta contigo e com a nossa credibilidade, com os nossos ouvintes, nossos espectadores. Eu já estive em Brasília, Macedo, e recentemente. O que a gente vê do cenário, honestamente, é que demorou para acontecer. Quando um juiz, e falo por experiência própria, quando eu piso num tribunal, a gente já sabe qual é o posicionamento daquela Câmara. Como aquele juiz pensa? Se ele é mais punitivista, ou seja, ele já tem essa tendência a punir, ou ele é garantista, ou seja, espera, vamos ouvir o outro lado, vamos analisar as provas para tomar uma decisão justa. E é curioso dizer isso porque há pouco tempo atrás, né, quando nós tínhamos ali a questão da Lava Jato, muito se questionava a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, Sim. dizendo abusos estão sendo cometidos, todas as sentenças foram cassadas, e ainda que eu estou falando um processo que tínhamos provas contundentes. Perfeito. Nesse caso, as provas em que não só o ex-presidente Bolsonaro está respondendo, como temos outras pessoas, outros deputados, inclusive senadores mencionados, estavam em tal reunião? Não estava. Mas vou te colocar aqui junto nessa investigação, você vai ter que responder junto. Por quê? Porque você foi mencionado em uma conversa, se você nunca recebeu, que democracia é essa? Que processo penal é esse? E lembrando, Macedo, que nós não estamos numa época de inquisição, de caça às bruxas. E ao que parece é isso, né? É um ativismo desenfreado e que causa consequências. Porque pergunte a uma pessoa, ou vamos nos colocar no lugar, se você é acusado, você tenta se justificar, vão tolir a sua liberdade e você fica preso. Ainda que na sua casa, a prisão domiciliar. Você não pode usar rede social, você não pode usar telefone, você não pode se comunicar, você não está preso na cadeia, mas você está preso na sua casa. Como que você vive depois disso? Que dano que se causa? É um dano irreparável. Irreparável, corretamente. Então, assim, a gente vê um excesso, claramente um excesso. A nossa lei, como eu mencionei, o Código de Processo Penal, no artigo 282, ele prevê, sim, a aplicação de medidas cautelares, das mais brandas às mais gravosas, na medida em que há uma gravidade do delito. Ok, mas nesse caso a gente não pode torcer um direito contra alguém que eu posso dizer que é um inimigo, porque amanhã ou depois o inimigo pode ser um de nós. Muito bem. Vamos para a última pergunta, então. E no caso de que recurso sobraria? Não sobraria mais recurso nenhum depois disso? Ou seria aceitar no caso, a condenação? Na verdade, assim,
todo o processo ele pode ser revisto. Não teria, por exemplo, um tribunal internacional que poderia... Há uma intervenção, certo? Quando a gente fala da última Corte Suprema do Brasil, em tese, se encerra ali, em tese. Certo. Mas nós temos que pensar que o processo originário, ele já está ali. Não é como um caso, vou dar um exemplo. Santa Helena teve uma denúncia. Então nós temos o Tribunal de Justiça para recorrer, depois nós temos o STJ, que é outro tribunal, e aí nós temos o STF, nós temos 3 instâncias. Quando o processo, neste caso, ele já é originário da última instância, então, de certo modo, há uma supressão, sim, de defesa. O que pode acontecer? Nós podemos acionar um Tribunal Penal Internacional, vai depender da sentença. Vai depender da decisão, mas poderíamos acionar? Poderíamos. Existe outro caminho. Porque eu vejo uma necessidade aí, é a liberdade de expressão, a liberdade que está sendo tolhida ali, não me parece. Sim, é justamente isso, porque utiliza-se uma pessoa muito conhecida, é uma pessoa, uma figura pública, você gostando ou não de Bolsonaro, ele é uma pessoa pública, e isso é inegável. Olha só, se aconteceu com o Bolsonaro... Como é que eu vou... Se com o ex-presidente aconteceu isso, o que eu posso esperar? Não posso falar mais nada, eu vou ter que ficar de boca calada com tudo, não posso me expressar mais, porque a qualquer momento eu posso ser levado a um tribunal. Sim, e você pensa que se um ex-presidente com o prestígio que tem, pelo cargo, falando agora do cargo, está passando por essas sanções, quiçá nós, né, meros mortais, porque a censura, ela pode vir a qualquer momento, e ela já começa a dar sinais. Uma democracia, ela não rui da noite para o dia, uma democracia, ela começa ruindo aos poucos, usa-se um como exemplo, usa-se outro, para chegar, enfim, e infelizmente, até os nossos dias, o nosso conteúdo, a nossa cidade, que não está tão longe assim, não está, porque o exemplo, já dizia a minha avó, vem de cima, não é verdade? Com certeza. Então, uma questão importante, Macedo, que a revisão criminal, ela também é possível. Se ocorrer, vou lhe dar um exemplo, isso é bem importante para que todos saibam. Se durante a investigação ficar comprovado que determinada pessoa, já que estamos falando de Jair Messias Bolsonaro, que ele foi preso ilegalmente, de que alguém forjou uma prova, de que alguém utilizou de outros meios para persegui-lo, essa condenação é anulada e se chama nulidade absoluta. Como já estão ocorrendo alguns vazamentos de trocas de mensagens em que se verifica, né, uma suposta não imparcialidade do julgador, porque foi por isso que Sérgio Moro respondeu, foi por isso que Dallagnol respondeu, e todo mundo aqui se lembra da época da Lava Jato. Exatamente, pela parcialidade do julgamento. Então, se caso, e vou deixar registrado aqui, alguma informação vir a público, vir à tona, minando esse processo e essa investigação, sim, pode ser tudo anulado, mas vai depender do quê? Da opinião pública. Vai depender do nosso posicionamento, porque as pessoas têm medo de se posicionar. E como advogada e como jornalista, nós sabemos que não podemos ter medo de nos posicionar, porque não adianta ter uma prova se essa prova ficar oculta. A liberdade foi conquistada a duras penas. Ela não pode ser limitada nem calada. Muito menos por motivo político. Muito menos por motivo político. Corretamente. Doutora Aline, então eu estive aqui com a doutora Aline Kathleen. Doutora, muito obrigado. Muito esclarecedora aí as suas informações. Espero que vocês tenham aproveitado bem essas informações, tenham entendido a complexidade dessa situação que está acontecendo no nosso país agora. Estamos vivendo uma crise política. E o jornal Correio do Lago estará aqui sempre atento às informações para trazer o melhor da notícia para você. Muito obrigado pela sua audiência e fique conosco. Até a próxima. Até a próxima. Correio do Lago. Informação com credibilidade.